e Danny se conheceram quando ambos já eram adultos e eles já tinham tido outros casamentos e filhos. A vida os uniu e eles começaram a construir uma família muito bonita. Kim era daquela pessoa que ela comprava brinquedos o ano inteiro e ela ia juntando para no final do ano presentear as crianças dela e outras crianças. Luz. Ah, peraí que eu tenho luz. Ops. Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos a mais um caso de Natal. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Rory, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo de Natal que eu falo sobre casos criminais e essa semana vão ser vídeos específicos. Para não reclamarem, né, que decoração de Natal está pobre aqui, não, a decoração de Natal não está pobre, tá? Eu só vou tirar agora as luzinhas para não incomodar a visão de vocês. Quando eu trouxe o cenário de Halloween do ano passado, eu deixei algumas luzes piscando, né, por muito tempo. E aí vieram me alertar que existem pessoas que têm uma doença que acabam se incomodando muito visualmente, né? Por isso que eu vou trazer as luzes somente no comecinho dos casos, tá? Bom, agora a gente já conversou um pouquinho, a gente já deu uma amenizada no caso. O caso de hoje é um caso, assim, bem triste, que seria uma história de família, de conto de fadas mesmo. Só que, infelizmente, né, vocês sabem que o assunto aqui do canal são casos com começo, meio e fim. Quando a história é feliz, né, é porque ela é solucionada. Então vem comigo que hoje é a triste história da família Daniels. Santa Claus. Você sabia que lá nos Estados Unidos, Papai Noel, o nome Papai Noel é conhecido como Santa Claus? E se eu te falar que existe uma cidade chamada Papai Noel? Bem, não é uma cidade chamada Papai Noel, né? É a cidade chamada Santa Claus. Existe sim, existe uma cidade com, em 2021, atualizado 204, e só isso, 204 habitantes nessa cidadezinha que fica na Geórgia. Gente, essa cidade é linda. Ela é a cidade do Natal o ano inteiro. As pessoas vão lá fazer seu turismo, principalmente nessa época do ano. Por quê? Porque eles têm uma caixa de correio e nessa caixa de correio você coloca a carta que vai direto pro Papai Noel. Olha só que legal. E também as ruas lá têm nomes, por exemplo, de nomes das renas do Papai Noel. E eles acabam montando iluminações, eles colocam coisas no chão para ajudar as renas do Papai Noel até chegar na casa de todo mundo. Então não importa que mês do ano seja lá, sempre vai ter alguma decoração de Natal. Inclusive muitas pessoas vão até lá para carimbarem cartões postais, porque o carimbo de lá sim vai ser saído com carimbo da cidade de Santa Claus, e lá é conhecida como a cidade que ama todas as crianças. A prefeitura da cidade, ela fica iluminada, ela fica decorada de Natal o ano inteiro. E gente, olha o endereço da prefeitura. Ela fica simplesmente na rua 25 de dezembro. Não é legal? Um morador de lá, chamado Danny Lewis Daniels, complicado o nome, né? Ele nasceu dia 21 de maio de 1950, nasceu num condado lá próximo, que essa cidade nem tem hospital, né? Então tinha que sempre nascer lá na cidade mais próxima. Enfim, quando ele tinha mais ou menos 6 anos de idade, os pais dele se mudaram para Santa Claus e lá ele criou-se, ele cresceu-se e ele construiu a vida dele. Ele se tornou carteiro. Olha só que legal, né? Papai Noel, carta, carteiro, interessante, né? Então ele se tornou carteiro daquela cidadezinha rural. Ele era um homem muito bondoso e ele era membro ativo da igreja local. Era uma igreja assim bem religiosa mesmo, bem tradicional, era uma igreja protestante. Ele se casou e ele e a esposa tiveram uma filha chamada Jéssica. Gente, olha o nome dessa menina. Jéssica Noel Daniels. Noel é tipo Noel de Papai Noel, né? Que tem tudo a ver com Natal. Ela nasceu dia 10 de janeiro de 1981. Bom, os pais se separaram e
Danny acabou ficando com a guarda dela. Nesse meio do caminho, ele casou-se novamente, só que ele não chegou a ter outros filhos, e eu não tenho, assim, nenhuma história para contar da outra ex-esposa, né, da segunda. Em 1990, ele conheceu uma mulher chamada Kim Lapps. Na verdade, o nome dela era Kimberly Denise Lamp. Kim tinha uma vida, assim, toda fora do contexto. Ela cresceu em um lar abusivo. O pai dela morreu quando ela tinha 3 anos de idade. Ele morreu de uma violência, né? Aparentemente não é solucionado. E com 3 anos de idade, a mãe dela abandonou ela e os irmãos. Então, o que acontece? Eles foram parar no orfanato. Gente, é muito triste. Ela passou em vários lares adotivos. No total, ela passou em 52 lares adotivos e chegou, assim, a um recorde de, durante um ano, ela passar por 17. Se eu estiver falando alguma besteira, por favor, me corrijam. Porém, pelo que eu percebo nos filmes, é assim: se uma família, ela aceita temporariamente, né, uma criança, ela recebe uma ajuda do governo. Então, por isso, tem famílias, né, que recebem um monte de crianças. Quando chega lá o conselho tutelar, ela finge, né, a família, a mãe ou o homem e tal, fingem que cuidam muito bem das crianças, que está tudo bem, né? Só que quando fecham a porta, é uma cena de terror absurda. Isso acontecia de verdade com a Kim. Então ela disse que ela passava frio, ela passava fome. Quando chegava nessa época de Natal, de final do ano, ela não podia se sentar à mesa com a família, né? E com os filhos dessas famílias. E ela via as crianças recebendo presentes ali, e ela ali na própria casa, né? Só que num outro cômodo que ela não podia se misturar. Então ela cresceu assim, né? Ela cresceu dessa forma, não sendo aceita e sentindo o quanto que era horrível ser desprezada. Mais ou menos quando ela chegou na adolescência, ela foi acolhida e adotada por uma família muito boa. Foi, tipo assim, uma família, assim, maravilhosa para ela, porém, o estrago já tinha sido feito nela. Então, ela já era uma menina que, jovenzinha ainda, ela não tinha nem terminado a escola, ela já era dependente de álcool e de substâncias ilícitas. Então, por causa disso, ela engravidou cedo, ela se casou com o pai do filho dela. Na verdade, era uma menina chamada Brandy, e quando eles se separaram, o pai ficou com a guarda da Brandy. Em 1986, ela engravidou novamente, né? Ela estava em um outro relacionamento. Ela teve uma menina chamada Amber. Em 1989, desse mesmo relacionamento, ela teve gêmeos, um casal de gêmeos, Bryant e a Brooke. Só que assim, a partir do momento que os gêmeos nasceram, o pai das crianças a abandonou e foi embora. Então ela acabou perdendo a guarda dos filhos, porque ela continuava, né, sendo dependente de substâncias, e aí ela perdeu a guarda dos filhos, ela não tinha emprego, enfim, ela começou a basicamente viver na rua, começou a de repente ir para a igreja pedir ajuda, e foi aí na igreja, então, que ela conheceu o Danny. Bom, nessa época ele tinha a Jéssica, e só que mesmo assim a vida dos dois era boa, né? Dizem que a Kim era uma mulher muito bonita, e ele se apaixonou pela Kim. Então a Kim, com 3 filhos, morando em um carro, também acabou se apaixonando por ele. E a primeira coisa que eles fizeram, né, até antes do casamento, eles chegaram a se casar em 91, ela conseguiu a guarda dos filhos dela. E aí ela resolveu mudar totalmente. Ela passou a ser uma pessoa bem frequente lá na igreja. Ela deixou de receber ajuda para oferecer ajuda. Ela e Danny se casaram e se tornaram assim um casal, tipo, como perfeitos, né? Danny acabou adotando os 3 filhos dela, e ela amava a Jéssica como se fosse filha dela também. Nesse meio tempo, então, como as coisas já estavam melhorando para ela, ela voltou inclusive a conversar com uma irmã dela, a amizade voltou, e ela voltou, né, a ter relacionamento, já que ela era uma pessoa que passava segurança agora, ela passou a ter um relacionamento com a filha dela, chamada Brandy. Brandy, inclusive, passava alguns fins de semana na casa deles. Sim, eles estavam morando em Santa Claus, eles estavam morando numa casa
em si, que considerada com as outras casas, era um lugar mais afastado, mais deserto. Só que era uma casa linda, de tijolos vermelhos, sabe assim, bem romântica assim, uma casa grande para acolher as crianças e as crianças que eles começaram a receber também. Então eles começaram a fazer esse serviço de receber crianças, né, para ser lar temporário. Por que a Kim quis fazer isso? Porque ela sofreu tanto, ela sabe como é sentir na pele ser rejeitado por pessoas que só estão colocando um teto na sua cabeça para receber um dinheiro e mesmo assim não te dão roupa, cobertor, comida, não te dão um pouco de amor. Então ela começou a receber crianças na casa dela e chegou a um determinado momento que, fora os 4 filhos, né, eles estavam com 3 outras crianças e eles estavam com a papelada para adotar essas 3 crianças. Então eles seriam pais oficiais de 7. Então nessa época, em 1997, que aconteceu toda essa história, eles tinham a Jéssica de 16 anos, tinham a Amber de 10 anos de idade, tinham os gêmeos de 8 anos de idade, eles iam fazer 9 anos no mês seguinte, em janeiro, o Bryant e a Brooke. E aí eles tinham também um menininho, Corey, de 4 anos de idade, uma menina chamada Amanda, de 8 anos de idade, e um bebezinho de 1 mês, chamado Daniel. Bom, isso foi em dezembro de 97. Em janeiro de 98, os papéis com a adoção estariam assinados e eles seriam oficialmente uma família grande e feliz. Eles eram um casal e uma família muito queridos ali por todos, né, pelos vizinhos, pela igreja. Eles frequentavam a igreja 3 vezes por semana. Danny continuava tendo o trabalho dele de carteiro e a Kim ficava o dia todo em casa, né? Afinal, são 7 crianças, fora as crianças que ela aceitava receber também. Pra vocês terem noção como que a Kim era, apesar dela ter passado momentos muito tristes com o Natal, o sonho dela era dar um Natal bom para os filhos dela e para as outras crianças, né? Então ela passou a comemorar todos os natais com as crianças, era uma delícia. E o que ela fazia? Ela não dava só um presente para as crianças, não, ela dava vários presentes. Então durante o ano inteiro, ela ia comprando o presente, sobrava um dinheirinho, ela ia lá, comprava, embrulhava e deixava no sótão. E aí no final do ano, no Natal, ela reunia, então dava vários presentes para os seus filhos e também distribuía para as outras crianças, sabe? Sim, achei uma atitude bem bonita dela. Bom, então dia 4 de dezembro de 1997, num condado vizinho, no condado de Bacon, um fazendeiro já tinha se levantado. Primeiro ele achou estranho porque os cachorros estavam latindo muito e ele tinha se levantado, né, porque na fazenda tem que levantar cedo para fazer as coisas. E aí ele disse que ele viu 3 crianças, 3 menininhas andando juntas e elas estavam obviamente abandonadas e elas estavam usando camisolas. Então imediatamente ele ligou para a polícia achou estranho, só que chegou até essas crianças e eram 3 meninas, uma de 10 anos, chamada Amber, uma de quase 9 anos, chamada Brooke, e uma de 8 anos de idade, chamada Amanda. Bom, o policial levou essas crianças até a delegacia. Enquanto isso, ele chamou, né, os responsáveis pelo bem-estar de uma criança, porque eles têm mais experiência, né, para conversar com crianças. Enquanto isso, as crianças, assim, elas estavam assustadas, porém elas conseguiam falar, né, elas não estavam chocadas, traumatizadas. E aí elas falaram que moravam em Santa Claus. O policial, né, sabia que Santa Claus era uma cidade ali próxima, óbvio, e elas disseram então que os pais delas eram Kim e Danny Daniels. Bom, então, enquanto telefonava no rádio falando que precisava de ajuda, né, de reforços para chegar até a casa do casal, o policial ele decidiu ir, né, sozinho para, né, o quanto antes ele descobriu o que houve melhor. Então ele achou estranho porque assim, ele imaginou que quando chegasse lá na porta, ele ia encontrar um pai e uma mãe preocupados porque 3 garotas tinham desaparecido. Só que não. Tinha um silêncio absurdo. Ele chegou por volta de 5 horas da manhã. Então ele percebeu que a porta da frente estava aberta e lá dentro estava
tudo escuro. Ele chamou, ninguém respondeu, ninguém atendeu e ele começou então a entrar na casa. Ele pôde escutar uma criança chorando e assim, ele não queria colocar as mãos em nada, em nenhuma parede, porque ele tinha medo, né, que fosse estragar se aquilo tivesse sido a cena de um crime, por exemplo. Então ele usou a lanterna e ele estava com armas em punho. Até que ele percebeu na sala de jantar que tinha uma movimentação. E quando ele apontou a lanterna para baixo da mesa da sala de jantar, ele viu que tinha um garotinho. Esse garotinho era o Corey, de 4 anos de idade. Então ele perguntou para onde estava, né, o pai do Corey, e ele não conseguiu falar, só que ele chamou, né, ele disse que ia mostrar onde que era. Ele começou a seguir o menino e ele apontou para uma porta. Bom, ele pediu então para o menino aguardar. Além do bebê chorando, ele escutava alarmes, sabe aqueles alarmes de despertador mesmo, que era só um tipo que existia, que todo mundo tinha o mesmo som de alarme? Então, esse alarme estava ressoando na casa. Então, ele imaginou que aquela porta onde o menininho apontou era a porta do quarto, então, né, do casal. E aí, ele tentou abrir e ele percebeu que tinha alguma coisa travando. Então, quando ele abriu com mais força, ele viu que tinha uma moça, uma jovem, que estava caída logo atrás da porta e ela tinha recebido um tiro na nuca. Essa menina é a Jéssica, de 16 anos de idade. E quando ele olhou para a cama do casal, o homem e a mulher tinham levado vários tiros, vários. Eles não tiveram tempo de reagir a nada. Sim, era Danny e Kim. E não só isso, quando ele foi atrás do bebê chorando, ele passou em um quarto. Nesse quarto tinha um menininho dormindo, abraçado com seu ursinho de pelúcia, e ele tinha recebido um tiro na nuca. E esse menininho se chamava Bryant, que era o irmão gêmeos, né, da Brooke, e ele tinha 8 anos de idade. Aí ele chegou então até onde estava o bebê, que estava no berço. Ele pegou o bebê, pegou o garotinho de 4 anos de idade e ele desceu. Então, nesse tempo, foi o tempo que chegaram os reforços. Ele levou as crianças, né, para um abrigo, e os outros policiais também subiram, também, né, viram tudo o que tinha acontecido e começaram então a pegar as evidências. O que os policiais disseram? Que por maior treinamento que todos eles tivessem tido, ninguém estava preparado para aquela cena. Aquela cena foi horrível. No quarto do casal tinha sangue pela parede inteira, de tão monstruoso que foi, né? Que foram as coisas. E eram 2 crianças também, fora as 2 crianças que ficaram vivas e as 3 meninas que por algum motivo tinham sido abandonadas. O que aconteceu, né? Bom, dentro da casa eles perceberam que haviam munições de espingarda. Então, né, eles receberam tiros de espingarda. A munição, em algum determinado momento, ela precisou ser trocada. Perceberam que tinha uma escada lá fora, uma escada alta, e essa escada levava para um dos banheiros. Então a pessoa entrou pela janela do banheiro, o que leva a crer que provavelmente era alguém que conhecia dentro da casa, né? Que conhecia onde ficava o que ali dentro. Encontraram digitais, haviam digitais pela casa inteira, e também bitucas de cigarro. Então a pessoa ainda fumou dentro de casa e lá fora no quintal. Quem que será que tinha feito isso, né? Bom, lá na delegacia, Amber, que era a irmã mais velha, né, agora de 10 anos de idade, ela perguntava o que estava acontecendo, onde estavam os pais dela, e ela percebia que ninguém queria responder, que as pessoas tinham um misto de medo e de dó. E ela percebeu então que tinha alguma coisa bem estranha. Até que depois de um tempo, uma mulher, agente da assistência social, iria então entrevistar as crianças, e ela entrevistou as crianças separadamente. Então estava sempre ela com a companhia de um policial. Então, conversando com Amber, ela disse que ela acordou aquela noite com alguns barulhos e logo em seguida um homem chegou no quarto dela, falou baixinho para ela: olha, seu pai me ligou, a casa está sendo invadida, ele me ligou pedindo ajuda, seus outros irmãos ele já conseguiu levar para casa de um amigo
estão todos bem, seguros, e ele pediu para eu levar você e as suas irmãs. Era um homem que ela conhecia, um homem chamado Scott, um homem que costumava frequentar a casa dela. Então era alguém que ela sabia que se estava na casa dela, os pais conheciam e confiavam, e ela passou a confiar também. Era alguém que sempre estava lá brincando com as crianças, enfim. Então ela falou que tudo bem, mas deixa a gente então trocar de roupa. Ele falou que não tinha tempo para isso. Então ela e as irmãs entraram numa van, ele estava dirigindo uma van, e ele começou a dirigir falando que ia levar elas então para casa de um amigo que ficava em certo lugar. E a Amber, ela falou: não, então a gente já passou da entrada pro certo lugar que a gente ia. Aí ele mudou o comportamento, pediu para ela calar a boca, que quem mandava ali era ele. Então ela, óbvio, percebeu que já tinha alguma coisa muito estranha. Ele ficou dirigindo por cerca de 30 minutos, e aí ele parou numa ponte, ele saiu da van, ele desceu e levou as meninas com ele. Aí ele pediu então para que a Amber tirasse a roupa, e ela falou que não, e ele falou assim: sim, quem manda aqui sou eu, mostrou a arma e falou assim: melhor você tirar a roupa. Se você não me obedecer, eu vou fazer com as suas irmãs. Então ela sabia, né? Ela sentia que tinha alguma coisa estranha, só que ela não queria que as irmãs fossem machucadas. Ela começou a chorar. Ele pediu então para que ela parasse de chorar, porque estava irritando, ele ia machucar as irmãs. E ela fez o possível então para não chorar e tirar a roupa. E aí ela foi abusada. Isso aconteceu com ela, e as duas irmãs viram isso acontecer com ela. Bom, depois disso eles voltaram para a van. Ele dirigiu mais um pouco. Ele acabou jogando uma arma no lago. Ele parou num determinado local, pediu para que as três saíssem do carro, disse que ia até a casa de uma senhora idosa que não gosta de crianças, então não poderia levá-las. Porém, que elas aguardassem ali, porque ele iria voltar cerca de 5 minutos depois. Elas estavam, claro, assustadas, traumatizadas. O que tinha acontecido com a Amber, então, foi horrível. E elas queriam saber, então, onde estavam os pais delas e os outros irmãos. E então elas começaram a andar até que aquele fazendeiro encontrou-as. Só que assim, ela só pôde falar isso, que o nome dele era Scott. Bom, as outras crianças, assim, elas não falaram tanto, elas eram menores. Só que o que elas falaram batia de acordo com a que a Amber disse. E a irmã dela, a Brooke, ela lembra nitidamente de ter presenciado aquela cena grotesca que aconteceu com a Amber. Bom, então, será que aquele casal de pais que eram amorosos, que iam à igreja, que adotavam crianças, que recebiam crianças, será que eles não eram tão bons assim, que de repente alguém foi lá e resolveu se vingar? Será que foi isso mesmo? Só que por mais que eles perguntassem para as pessoas, para os vizinhos, ninguém tinha nada para falar mal daquele casal, eles eram realmente perfeitos. Então, uma amiga do Danny acabou lembrando de uma história. Tudo bem, não poderia ser recente nem nada, só que qualquer história diferente era importante. Então ela lembrou que há 2 anos atrás, o casal estava acolhendo temporariamente uma menina ruiva chamada Joanne. Na época, eu acho que ela tinha 8 anos de idade, que ela era maltratada, que a casa dela não tinha condições de ter criança, ela morava no trailer com a mãe, com o padrasto, com outros irmãos, e o padrasto parece que abusava de todo mundo. Então ela ficou somente 45 dias sendo cuidada pela família Daniels, além de receber as crianças, a quem ela gostava de receber a família, sabe? Por exemplo, a mãe ia visitar as crianças para ela ver como que os filhos estavam sendo cuidados. Então a mãe da Joanne começou lá a frequentar, e depois de um tempo ela ficou irritada. Ela não queria mais que a filha ficasse lá, e ela disse que ela fazia maldições, então ela era uma bruxa, e ela ia colocar uma maldição contra a família. Só que também essa amiga da família lembrou que, além da mãe, ia visitar essa menina um rapaz chamado Jerry. Ele era irmão de Joanne. E o Jerry, ele começou a frequentar muito a casa. Ele tinha, na época, 18 anos de idade. E o Danny começou a perceber que ele estava meio se engraçando pra Jéssica, que naquela época tinha 14 anos. Então, ele deu um basta nisso, ele viu que a coisa não ia ser legal. Jerry não era um menino assim, que ele queria, sabe, que namorasse a filha, e a filha era bem mais nova do que ele. Então, ele falou pro Jerry que não queria mais o Jerry ali na casa dele.
Então ele já entendeu o recado. A Jéssica, apesar de conversar com o Jerry, nunca demonstrou assim nenhum interesse amoroso. Então, pelo menos, né, Danny começou a impedir que nascesse algum relacionamento, algum sentimento dela com ele, né? Então eles foram procurar se Jerry Hadler tinha alguma ficha com a polícia e descobriram sim que ele tinha. Que ele era mais ou menos um delinquente juvenil. E aí, gente, olha só. O nome inteiro dele era Jerry Scott Hadler. Scott, eles não estavam procurando o Scott. Quando chegaram novamente, então, na Amber, ela disse que ela não conhecia nem o Jerry. Ela tinha certeza que a pessoa que acordou as meninas e levou elas embora era um homem chamado Scott. Então, para resolver esse impasse, foi mostrada a foto do Jerry Scott para as 3 meninas. E as 3 reconheceram que sim, que aquele era o Scott. Então, os policiais estavam, sim, basicamente tendo certeza que era a mesma pessoa que sequestrou as meninas, que tirou a vida dos pais e dos irmãos delas. Então, os policiais foram até a casa da mãe do Scott e ela disse sim, que lembra sim daquela família, que se achava melhor do que eles, que o filho dela queria namorar a Jéssica e o Danny não deixou. Só que ela tinha certeza que o filho dela não tinha nada a ver com toda essa história e não, o filho dela não morava mais com ela. Já há algum tempo ele era adulto e saiu de casa. Bom, então eles tinham já pedido ajuda de toda a polícia vizinha, porque era um condado pequeno, né? Então, se tinha 200 habitantes, basicamente não tinha policial nenhum. Então, eram mais de 100 policiais atrás, então, do Jerry Scott. As pessoas tinham sido informadas, então, para tomarem cuidado. E aí, finalmente, eles ficaram realmente de olho na casa da mãe, porque acharam estranho, ele não estava em lugar nenhum. Até que um dos policiais achou um barulho estranho e viu que tinha um piso falso. E quando levantou o piso, quem estava lá? O Scott. E aí ele foi preso. Vou só pincelar para vocês o que eu descobri do Scott, tá? Bom, o Scott nasceu de uma família super desestruturada. A mãe dele é uma mãe assim totalmente maluca, que faz tudo errado, que vê as coisas acontecendo em casa e passa a mão na cabeça dos filhos. Tanto que assim, mesmo com tudo isso que aconteceu, com todas as provas contra o filho, ela dizia que o filho era assim inocente. Então, quando ele nasceu com um problema no coração. Ele fez uma cirurgia aos 4 anos de idade e ele foi curado. Só que a mãe dele, sabe aquela pessoa que, ele não pode fazer isso por causa do problema no coração. Não pode fazer aquilo por causa do problema no coração. E aí vai criando uma criança mimada que não pode fazer nada. Pois é, foi isso que ela fez com o Scott. E o Scott, gente, ele sofria abusos, né? De certa forma, abusos emocionais, porque a mãe era alcoólatra e tal. Ele tinha um irmão mais velho. Esse irmão mais velho acabou sendo preso por abusar de meninas e por ter relação com irmãs dentro de casa, sabe? Assim, um negócio bem pesado. Ele acabou sendo preso e julgado por isso. Então, o pai dele foi embora e a mãe começou a namorar com outro cara e tal, ele teve um padrasto. Nesse meio tempo que o pai foi embora, ele acabou ficando, por exemplo, em instituições, em orfanatos e indo para casas, né, de pessoas que acolhiam. Só que ninguém aguentava ficar com ele muito tempo, porque ele aprontava demais. Então ele demonstrava ter alguns problemas psicológicos sem tratamento. Na escola ele era muito mal, ele repetiu a primeira série, sabe? Ele já era muito mal. Com 11 anos de idade, ele já era alcoólatra e já usava drogas. E aí ele começou a fazer pequenos furtos. Um tempo ele ficou na casa de uns tios dele, no campo, né, na fazenda. Parecia que as coisas estavam dando certo, só que aí ele começou a ameaçar os tios, então ninguém mais queria ficar com ele, ele voltava para a instituição. E a mãe trabalhava, arrumava advogado para conseguir a guarda dos filhos, né? E o que ela começou a fazer então? Morava todo mundo dentro de um trailer, ela, o marido e várias crianças. E quando os vizinhos se incomodavam, começavam a perceber que não era uma família estruturada, que ela achava que iam denunciar, ela levava o trailer então para um outro lugar. Bom, Joanne, aquela filha ruiva, ficou com a família Daniels durante um tempo, ela foi enviada para lá por causa realmente dos abusos que ela estava sofrendo em casa. E aí, conforme a Kim e o Danny começaram a receber a mãe dela e começaram a receber também o Jerry,
O Jerry, assim, na verdade, lá ele era conhecido como Scott pela família. Ele era um cara todo errado, né? Ele tinha problemas de drogas e tal. Só que como a Kim teve problemas também e ela conseguiu se reestruturar, ela imaginava que poderia ajudar as pessoas, que as pessoas também poderiam se reestruturar. Só que foi bem enganada com essa família. Essa família era toda errada porque a mãe era toda errada. Então ela começou, a mãe, a frequentar a igreja para receber doações da igreja, ajuda da família. A Kim dava dinheiro para ela, o Danny dava dinheiro para ela, para ajudar na família dela, né? Só que a pessoa começou a abusar demais, tanto que a igreja parou de ajudar, meio que eles foram expulsos porque eles começaram a fazer maldades na igreja. E a Kim e o Danny, depois de um tempo, né, falou que não, vocês não querem nossa ajuda, tal, enfim, não tem mais como ajudar. Só que o Jerry, durante muito tempo, durante muitos meses, eles aceitaram o Jerry dentro de casa, mesmo já tendo 18 anos, mesmo estando fora já de programas de recebimento dentro de casa, né? De lar temporário, eu quero dizer. Eles aceitaram porque eles eram boas pessoas. Só que aí teve aquele problema, o quê? Que Jerry, Scott, continuava se intrometendo com problemas. O Danny percebeu que ele estava começando a dar em cima então da Jéssica, aí ele deu um chega pra lá, não queria mais o Scott lá em casa, lá na casa deles. Scott também, ele foi diagnosticado quando criança, com 11, 12 anos de idade, com problemas sérios de automutilação e de tentar tirar a própria vida. Com 12 anos de idade, ele basicamente se jogou na frente de um caminhão, só que o caminhoneiro conseguiu desviar. Ele colocou uma corda em uma árvore e tentou, né, enfim, fazer alguma coisa com ele. Não deu certo, então ele tinha esses distúrbios. Durante um tempo ele tomou medicamento, só que ele abandonou o medicamento, enfim, então tudo foi aflorando nele. Quando a família Daniels abandonou ele, ele ficou super chateado com isso, né, óbvio. E aí ele começou a, por exemplo, guardar um rancor muito grande. Jessica tinha 14 anos de idade. No momento da nossa história ela já tinha 16 anos, então passaram 2 anos ele guardando o rancor da família e da Jéssica. E assim, Kim passou um Natal muito feliz com toda a família e agora ela iria organizar um outro Natal com a família maior. Chegou até um determinado momento de Scott passar ali na frente da casa deles, que era uma casa mais longe, né, comparada com as outras, e, por exemplo, urinar ali nas flores, sabe? Fazer umas babaquices aí do tipo. Ele estava namorando uma garota chamada Maria. Essa garota, ela engravidou. Scott, ele nunca trabalhou. Essa coisa da mãe dele virar pra ele e falar não, que você é doentinho, você não pode isso, não pode aquilo, ele nunca nem trabalhou, né? Então ele vivia às custas aí das pessoas. Ele acabou morando então com a namorada numa casa que os pais da namorada pagavam, né? Bom, quando estava pro bebê nascer, ela foi pro hospital, ele acabou levando ela pro hospital, só que ela chegou a falar pra ele, olha, eu não tenho certeza que o filho é seu, e algumas pessoas falavam que o filho não era dele, mesmo assim tudo bem, só que quando o bebê nasceu, ele nasceu sem vida, né? Então aquilo deu uma depressão muito profunda nele. Ele chegou a soluçar muito no velório, ele tinha escrito um poema pro filho, e ele pediu então para que a Maria, durante os próximos dias, lesse os poemas para ele, né? O poema que ele tinha escrito. Então, quando foi dia 2 de dezembro, foi o enterro. E aí, depois, ele foi para casa de um cara que deixava a bebida à vontade para os adolescentes, enfim. Ele foi lá, encheu a cara, passou um dia inteiro bebendo. E aí, ele lembrou, então, da família Daniels, que tinha dito não para ele, né? E foi quando ele foi lá e fez o que fez. Então, acredita-se que ele tenha encontrado a Jéssica, pedido para Jéssica fugir com ele, e ela disse que não. E aí, nesse momento que ela correu para o quarto dos pais pedindo ajuda, ela recebeu o tiro e os pais, enfim, acabaram recebendo o tiro também. Bom, por que que ele não fez isso com os outros menininhos e com as meninas? Não se sabe, né? Provavelmente ele não teve tempo e as meninas ele quis, né, acabar, enfim, abusando delas. Bom, depois que ele fez isso, ele foi para casa dele jogar videogame com o irmão dele, e ele chegou a perguntar pro irmão se o irmão dele já tinha tirado a vida de alguém. E aí ele falou, não, nunca fiz isso. Ele falou assim, nossa, eu fiz
e é um negócio muito bom. Você tem um poder muito alto, muito forte nas suas mãos, e eu pretendo fazer isso de novo. Bom, então todas as provas davam para o Scott. Ele estava sendo preso. Quando ele foi interrogado, ele confessou que fez tudo aquilo, então ele não escondeu nada. Só que aí, gente, ele iria aguardar o julgamento. Vocês não sabem o que aconteceu. 6 meses depois, ele conseguiu cortar as ferragens da cela onde ele estava e ele fugiu. Então vocês imaginam uma cidade pequena, um fugitivo daquele, se ele chegasse ali nas 3 meninas que seriam testemunhas importantes pro caso, gente do céu. Então toda a polícia foi pra rua, toda a polícia vizinha, a SWAT também entrou lá na cena novamente, até que um policial de um outro condado estava vendo ele caminhando na rua, acabou reconhecendo e prendendo ele, né? Então, dessa vez ele ficou preso até o julgamento. O julgamento não era para determinar se ele era culpado ou inocente, porque sim, já sabiam que ele era culpado, ele já tinha confessado. Só que era para determinar se ele era insano ou se ele estava insano quando isso aconteceu, senão ele receberia a pena de morte. Então, no julgamento, algumas testemunhas foram lá, as meninas não foram, só que as fitas das gravações, onde elas contaram ali naquela noite que aconteceu, essas fitas elas foram mostradas no tribunal e as fotos das vítimas lá na casa também foram mostradas. Então, o juiz e o júri determinou assim que ele sabia sim a diferença entre o certo e o errado, e apesar de ter entrado em instituições a vida dele inteira, né, ele foi considerado são para ir a julgamento e para ser considerado culpado. Então, ele recebeu a pena de morte. O pessoal lá que estava no julgamento, eles disseram que a única vez que ele chorou, que ele demonstrou algum sentimento por tudo aquilo que estava sendo dito, foi no momento da sentença dele. Só que assim, ele estava com dó de quem? Das vítimas? Das pessoas que ele deixou vivas, que também eram vítimas? Não, ele estava com dó dele, que ele ficaria preso até o fim da vida e seria morto lá. O julgamento aconteceu em 1999 e desde aquela época, né, ele entra com recursos, né, afinal, os presos têm direito a entrar com recurso, ele entra com recurso de que várias coisas não poderiam ter sido mostradas no tribunal, só que ele tem perdido todas, inclusive recursos de insanidade. A mãe dele até hoje diz que o filhinho dela é inocente e, infelizmente, um cara desse conseguiu destruir a vida de uma família que era uma família boa. Kim tinha sofrido muito lá no passado e o sofrimento dela, ela conseguiu transformar numa coisa boa. Ela encontrou no Danny e na igreja pessoas que mudaram totalmente a vida dela e ela fez o possível para ser uma boa mãe para os filhos dela e para os filhos de outras pessoas também. E tudo isso foi destruído por causa de um babaca desse. Tudo bem, ele teve todos esses problemas da vida dele. Só que é aquilo, né? Ele sabia o que era certo e o que era errado. Então, chegar lá e fazer esse massacre com uma família foi opção dele. Ele podia ter ficado com raiva que perdeu um filho e ter batido a cabeça no poste. Não, ele foi lá e fez isso que ele fez. Enfim, a espingarda da qual ele tirou a vida da família era espingarda lá do próprio Danny, que ele acabou roubando do armário que ele conhecia, né? E foi isso que aconteceu, gente. Eu não sei falar pra vocês qual foi das meninas, eu acredito que tenha sido a Amber, apesar de ter passado por tudo isso e os poucos momentos que viveu naquela casa, né? Naquela casa de tijolinhos vermelhos, aqueles momentos foram tão bons pra ela que ela resolveu comprar a casa quando ela se tornou adulta. E eu vou deixar uma foto aí da Amber adulta, que ela conta também essa história em um documentário. O livro que eu descobri, né, que tem um livro que conta todo esse caso, que é um livro escrito por um jornalista que foi lá até a cidade, descobriu tudo, enfim, escreveu tudo. Eu vou deixar aqui o título dele também, pode ser encontrado na Amazon em inglês. Bom, então é isso, gente, essa história eu achei que ia ficar uma história curta, só que não tem como ficar, né, era uma família tão grandiosa, infelizmente
acabou se perdendo por causa de um filhinho da mamãe mimada. Ele tem culpa no que ele fez, a mãe dele tem muita culpa também em ter criado um filho assim. Tá? Então eu vou ficando por aqui, não tenho muito mais o que falar nesse caso. Eu acho que esse caso vai deixar vocês aí pensando, né? Aquele caso que fica martelando na nossa cabeça e que realmente a gente emane boas vibrações para essa família que perdeu a vida e para quem ficou, né, enfim, que ficou com todo esse sentimento de perda. Pelo que eu entendi, as crianças mais velhas, que eram crianças da própria Kim, ficaram com a família dela, e os outros que infelizmente ainda não tinham saído a papelada da adoção, né, eles voltaram então para o sistema de adoção. Eu espero que todos eles tenham encontrado a felicidade. Então é isso, um bom Natal para vocês. A gente se vê no próximo vídeo, tá? Tchau, tchau.